A paz com vocês. E esta é a série O Grande Conflito. E para você ver que a Bíblia ela fala desse grande conflito e que ele é real em nossa vida, gostaria de ler para vocês Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Então, meu amigo e minha amiga, veja, existe um grande conflito na nossa vida, né? Um grande conflito espiritual, uma luta entre Deus e Satanás, entre Jesus e Satanás. E aí, nesse conflito, nós não podemos ficar neutros. Aliás, não temos como ficar neutros de maneira alguma. Sabe por quê? Porque essa batalha ela acontece na nossa mente, no nosso coração. Tá bom? Então, nós vamos estar começando aqui no programa Tempo de Esperança, essa série aí, O Grande Conflito. E você não pode perder. Eu te convido, se você tiver alguma dúvida, você manda mensagem pra gente, você faz perguntas, a gente vai estar respondendo também aqui ao vivo, tá ok? Mas antes de continuar, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, quando se fala em Apocalipse, existem vários filmes, né, com esse nome aí, Apocalipse e tal. E isso mostra, esses filmes mostram, né, destruição, mostra isso e aquilo outro, e as pessoas ficam com medo, né? As pessoas não entendem o livro do Apocalipse. Outra coisa também, o que é que vem à sua mente quando você ouve essa palavra, Apocalipse? Será que vem coisas boas ou será que vem coisas ruins, coisas negativas? Mas enfim, eu gostaria que você soubesse que o livro do Apocalipse, ele apresenta um passado, ele apresenta um presente e também um futuro. Um futuro para cada um de nós, o que é que Deus espera de cada um de nós como seus adoradores. Como eu já lhe falei, esta é a série O Grande Conflito. E antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bom? Quando você puder, quando você estiver, se puder, feche seus olhos. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, nós estamos agora abrindo a Tua Palavra e queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz falando conosco. Que o Senhor nos ilumine e que a Tua graça esteja sobre a nossa vida nesse momento. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor em nome de Jesus. Amém. Amigos, muitas pessoas têm medo de estudar o livro do Apocalipse porque ele é muito cheio de símbolo, ele é muito enigmático e enfim, as pessoas não conseguem compreender e as pessoas não estudam esse livro. Mas veja, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são os livros mais importantes, principalmente para esse momento em que vivemos agora. E olha só o conselho do próprio autor do livro, né, do Apocalipse, João, que escreveu ele, no capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte para nós: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E que tempo é esse que está próximo? O tempo da volta do Senhor Jesus. E quanto mais esse tempo está próximo, o que é que o autor diz? Bem-aventurado, feliz o homem que lê, que ouve e que pratica as coisas escritas neste livro. Ei, você não consegue entender o livro do Apocalipse? Então você está no lugar certo, porque aqui nós vamos começar a entender o que esse livro tem para nós. A palavra Apocalipse, ela é uma palavra grega e obviamente que o significado dela não é obscuro, pelo contrário. O significado dessa palavra Apocalipse está no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ei, meu amigo, o livro do Apocalipse, ele pode até ser um livro cheio de símbolo, mas ele não é um livro obscuro, ele não é um livro que nós não podemos compreender. Pelo contrário, podemos sim compreendê-lo, porque o nome Apocalipse, ele quer dizer revelação. E o início, o versículo 1 já do livro, diz que esta é uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos, né? Para aqueles que vivem nos últimos dias, para aqueles que querem entender as coisas que em breve devem acontecer. Então, meu amigo, nós nunca podemos deixar de estudar esse livro, o livro do Apocalipse, porque ele é muito importante, principalmente para nós hoje, para entendermos em que momento da história nós estamos agora. Então, durante essa série, nós vamos estar estudando aí esse grande conflito,
baseado no livro do Apocalipse, e nós vamos entender quais são as estratégias do inimigo e como nós podemos também sermos libertos, né? Podemos sair vitoriosos, tá bom? Mas, como sempre, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Olha, você já teve curiosidade de saber o motivo de tanto sofrimento no mundo? Talvez você já tenha se perguntado, talvez você já tenha dito assim, será que por que eu sofro tanto? Será que eu mereço isso? Por que nós estamos nessa situação? Tenho certeza que você já se perguntou. Já pensou qual seria a causa de tudo isto? Pois é, nós vamos estar vendo tudo isso aqui. Como começou o mal e como é que a história deste planeta ele vai terminar? Tudo isso, como eu já falei, vamos estar vendo aqui. Ok? Então veja, existe uma batalha contínua, desde o momento até, enfim, até o momento nós estamos nessa batalha. Este é o grande conflito. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala que houve uma grande batalha lá no céu e essa batalha se transferiu aqui para a terra. E existe essa batalha entre Deus e Satanás. Deus para nos libertar e para nos dar o seu reino. Satanás para nos aprisionar e para nos prender aqui no seu reino. Pois é, de que lado nós vamos estar? Que decisão nós vamos tomar? Isso é muito importante pensarmos nisso. Sabe por quê? Esse grande conflito ele tem a ver com a nossa vida eterna ou com a nossa morte eterna. É importante nós pensarmos nisso. Mas existe um livro, o livro que revela tudo. E esse livro é a Bíblia. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia ela está dividida em 5 partes. A primeira parte é a parte histórica, que vai do livro de Gênesis até o livro de Esther. E também no Novo Testamento com o livro de Atos. A Bíblia, assim, a segunda parte é os livros poéticos, que são o livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Aqueles livros que têm uma linguagem bonita, né, uma linguagem poética. A terceira parte que a Bíblia está dividida são as profecias, que é justamente o que nós vamos estudar aqui, tá bom? Se liga aí, as profecias. As profecias não são simples de entender, mas somos capazes de entender através do poder e do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. A quarta, sim, aí os livros proféticos, ele vai de Isaías até o livro de Malaquias no Antigo Testamento e no Novo Testamento o livro do Apocalipse. Os 2 livros mais importantes são o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que nós vamos estar estudando aqui paralelamente para entendermos esse grande conflito. A quarta parte é os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história, né, de Jesus, o nascimento, a história de Jesus e, enfim, a salvação que ele nos concede. E, por fim, as cartas de Paulo, que vai do livro de Romanos até a carta de Judas no Novo Testamento. Ok? Então, essas são as 5 partes que a Bíblia está dividida. E aí nós vamos nos deter na parte profética, nós vamos estudar. Mas é claro que não é fácil de entendermos as profecias. E existem alguns pontos para nós entendermos as profecias. Quais são eles? Primeiro, para entender as profecias, nós precisamos seguir alguns princípios. O primeiro princípio é: a Bíblia explica-se a si mesma. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que nada da Bíblia foi escrita por vontade humana, por particular elucidação. Pelo contrário, os homens santos escreveram, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma, tá bom? O segundo ponto para entendermos as profecias é: nenhuma profecia de particular elucidação, como eu já falei. Não existe nada aqui que seja, essa é a minha opinião, esse é o meu pensamento, não. A Bíblia explica-se a si mesma, a Bíblia, ela se auto-interpreta. Então o que eu vou falar aqui não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a própria Bíblia diz. E vamos ver o texto dentro do contexto, tá bom? E um terceiro ponto é: a linguagem dos livros proféticos, eles são simbólicos. Então, por exemplo, Apocalipse capítulo 13 fala que surgiu uma besta do mar. Essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí, isso é literal? Não, claro que não, isso é simbólico. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 fala de uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso é literal? Você já viu uma mulher desse jeito? Claro que não. Então isso também é simbólico. E como entendemos tudo isso?
a própria Bíblia vai nos dar a resposta. A resposta não está fora da Bíblia, a resposta está dentro da Bíblia, nos outros livros da Bíblia, tá bom? Então tudo isso para a gente poder entender. Outro texto também bastante interessante é Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 1, fala que tinham 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos. E aí, será que isso é literal? Imagina aí, os anjos segurando os ventos. Então, para os ventos não soprar. E aí, será que a gente conseguiria sobreviver? É claro que não. E isso é uma linguagem simbólica. Isso é uma linguagem simbólica. Então, como conhecer e como entender todos esses símbolos proféticos? Quais são a importância de se estudar a Bíblia e entender o grande conflito entre o bem e o mal? A importância é que nós vamos saber qual é o caminho certo. Nós vamos saber o caminho que nós estamos seguindo. E nós vamos ver se nós estamos do lado de Deus ou se infelizmente do lado do inimigo. Tá bom? Tudo isso. E como eu já falei, e eu reitero, eu coloco novamente para você, manda sua mensagem, faça sua pergunta. Se Leonardo, não estou entendendo. E aí nós vamos estar aqui respondendo para você. Tá bom? Agora, quem é que nos ajuda a entender a Bíblia? Eu já te falei que era o Espírito Santo, mas eu gostaria de ler um outro texto aqui para vocês. Efésios capítulo 1 fala o seguinte, capítulo 1, versículo 17. Quem é que nos ajuda a entender a Bíblia? Diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória e da sua herança nos seus santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então quem é que nos ajuda a entender? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E Deus deseja que nós compreendamos a Bíblia? Claro que sim. Veja só, Marcos capítulo 4, versículo 11. Deus deseja que nós compreendamos a Bíblia? 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, verso 11 diz assim: Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se é ensinado por meio de parábolas. Então veja, Deus ele deseja que nós entendamos a sua palavra. Por quê? João capítulo 8, versículo 32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, é somente conhecendo a Bíblia que nós somos libertos. Nós somos libertos do erro, do medo, da dúvida, enfim, de tantas coisas negativas. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu amigo, é importante nós conhecermos as Escrituras, porque aí nós vamos entender e conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Para que serve a Bíblia então? A Bíblia serve, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Para que serve a Bíblia? A Bíblia serve, primeiro, que a Bíblia foi inspirada por Deus, diz o texto bíblico. Toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, mas o Novo e o Antigo Testamento. Tá? E aí, para que serve a Bíblia? Para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir e para nos educar na justiça e, enfim, para mostrar o caminho da salvação. O salmista chega a dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Mas no Salmo 119 e o versículo 9, ele diz assim, aliás, versículo 11, ele diz assim: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh, que texto maravilhoso e lindo, não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia revela o grande conflito, revela quem é Deus para nós e revela aonde nós estamos e como podemos estar, e nos liberta do erro, da dúvida, do medo, enfim. Por isso que é importante conhecermos a Bíblia e principalmente as profecias, porque é ela quem nos direciona, é ela quem nos aponta o caminho e mostra em que direção nós estamos indo. Então veja, Jesus ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados e assim Cristo venceu a luta entre o bem e o mal. Jesus é a vitória e somente através dele nós também podemos ser vitoriosos. Somente através dele nós somos vitoriosos. Aliás, somos mais que vencedores. Amigo, Deus conhece tudo. Deus ele sabe de tudo. Ele conhece a mim, a você. O Salmo 139 fala a respeito disso. Ele sabe das nossas lutas, sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades. E ele
sabe de tudo isso e por isso que Ele está aqui hoje, porque Ele quer salvar a mim e a você. E o principal meio que Ele está usando é a sua palavra, é que você conheça a sua palavra e assim nós sejamos salvos. Eu gostaria de finalizar essa mensagem dizendo o seguinte para você: você não está só. Deus, Ele não criou você e jogou você aqui no mundo e deixou ao acaso. Não. E outra coisa, você também não veio do acaso. Você veio das mãos de Deus. E esse Deus que te criou foi o mesmo Deus que morreu na cruz por você. E é o mesmo Deus que revelou as profecias bíblicas, o livro do Apocalipse, que inspirou João a escrevê-lo. E quer salvar a mim e a você. E Ele quer que nós entendamos e saibamos qual é o seu plano para nossas vidas. Mas o inimigo não quer que nós saibamos quais são os planos de Deus para nós. Então, estude a Bíblia, estude a palavra, estude conosco, mande suas mensagens, mande sua pergunta e, enfim, interage, estude a Bíblia e seja liberto do erro, da dúvida, do medo, enfim, seja liberto do mal. E tenha a plena certeza da salvação em Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos mais uma vez orar com o nosso Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor. Eu gostaria muito de passar mais tempo, mas infelizmente o tempo não permite. Mas, Senhor Deus, que nós possamos entender a Tua Palavra. E sabemos, Senhor Deus, que ela revela tudo. Ela revela o grande conflito. E ela também mostra como nós podemos sair vitoriosos. E o desejo do Teu coração é que nós conheçamos a Tua Palavra, conheçamos o Teu poder e sejamos vitoriosos no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê essa vitória. É o que eu já te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!